Como sabemos, o Google Ads funciona num sistema de leilão. Hoje, o que vamos analisar é precisamente saber quais são as opções que o anunciante tem para entrar nesse leilão. Quais as formas que tem de licitar. Fundamentalmente, como vão poder ver, existe uma licitação que é manual, ou seja, em que o lance é decidido pelo anunciante, mas depois existem muitas outras soluções semi-automáticas e automáticas desenvolvidas em conjunto com o Google. O episódio 2 vai tratar disso mesmo. Olá, Google Adders! Bem-vindos a mais um episódio do Google Ads para Todos, dedicado hoje às diferentes estratégias de lance no Google Ads. Hoje vamos tratar do nosso investimento em Google Ads. Quanto é que gastamos? Nós e os nossos anunciantes, clientes. Ok? Então, vamos querer saber exatamente como se determina o lance em que entramos em cada leilão. Recordem, cada vez que alguém faz uma pesquisa na barra do Google, vai gerar um leilão. O que o Google fundamentalmente faz é, com base nessa pesquisa, nesse termo de pesquisa, vai ver todas as palavras-chave que podem ser ativadas na zona, através dos diferentes parâmetros que cada anunciante tem, e mete todos dentro de um leilão. E cada anunciante vai ter uma licitação, vai ter um lance, vai ter um bid. E esse bid vai ser multiplicado pelo índice de qualidade. Se alguns viram, existe uma coisa no Google Ads que se chama o Ad Rank, ou a classificação do anúncio, que é a combinação entre o índice de qualidade e o bid, ou o lance, de cada anunciante. E isso atribui uma determinada nota a esse anunciante. O ranking e a classificação de cada um, nesse Ad Rank, vai determinar a posição dos anúncios, em primeiro, em segundo, terceiro ou quarto lugar. E é disso que hoje vamos tratar. Vamos ver que existem várias e muito diferentes estratégias para podermos entrar nesses leilões. E aí vai-se determinar quanto é que vamos pagar por cada clique. Porque, como se recordam também quem viu o episódio sobre o Ad Rank, o que se paga depende fundamentalmente do bid dos nossos, o nosso e dos nossos concorrentes. E, portanto, é função, precisamente, daquilo que nós estivermos a licitar em cada momento. Portanto, é muito importante sabermos quanto é que vamos licitar. Vamos aqui até ao meu computador para ver um exemplo de uma pesquisa, para não variar muito, sobre arranjo de roupa, neste caso. E como podem ver aqui, feita esta pesquisa, existem vários anúncios, existem 3 anúncios, em que o primeiro é da Dalmania, adivinhem quem é, da Dalmania, e o segundo é de uma empresa de arranjo de costura, que não tem aqui muita descrição, e o terceiro é uma Corte e Cose, que é um concorrente nosso, e o terceiro é o anúncio de uma Zask, que é, suponho, uma espécie de plataforma de profissionais de costura para costureiras. Ok? O que é que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui foi que eu, como de Dalmania, fiz uma determinada licitação, a qual, multiplicada pelo índice de qualidade dos meus anúncios, foi melhor do que a Corte e Cose e foi melhor do que a Zask. Portanto, fiquei em primeiro lugar. Também é muito importante esta questão da licitação para tentarmos posicionar o melhor possível os nossos anúncios. Ok? Os leilões do Google não são exatamente como qualquer outro leilão que a gente conheça, não é? Leilão de arte, por exemplo, existe alguém que está a controlar os bids ou os lances de cada interveniente e vão subindo os lances. No Google não. No Google há um único lance. E são lances que funcionam em frações muito pequenas de segundo. Okay? Portanto, nós não temos a hipótese de ter outro lance para o mesmo leilão. É só um lance. Neste exemplo da Dalmania, esse lance foi decidido quando eu criei esta campanha. Esta campanha provavelmente corresponde a um grupo de anúncios que eu terei chamado de arranjo de roupa. Okay? E eu determinei, através de um dos métodos que vamos aprender agora, qual era o lance a que eu devia apresentar-me neste leilão. É disso que se trata. Bom, se você gosta de Google Ads, se é uma coisa pela qual tem interesse, se é um tópico que é relevante para si, e para ter chegado até aqui a este vídeo provavelmente é, não se esqueça de subscrever o nosso canal, porque todas as semanas emitimos um novo episódio à volta das questões relacionadas com o Google Ads. De momento estamos a fazer episódios mais tutoriais, em que explicamos um pouco a utilização da ferramenta.
Uma vez terminada esta fase inicial dos nossos vídeos, vamos passar a ter conversas mais abrangentes sobre a estratégia do Google Ads, como abordar determinados problemas, as novidades que existem à volta do Google Ads, conversas que vamos ter com outras pessoas sobre Google Ads, para termos opiniões diferentes, que é muito importante neste tópico. Tá bem? Portanto, se tiver interesse, não se esqueça, tem um botãozinho aqui abaixo do meu ecrã que diz subscrever, subscreva. Ao lado tem uma campainha. Se clicar nessa campainha, o que acontece é que passa a receber notificação de cada vez que eu lanço um novo episódio. E isso ajuda muito a crescer o canal. Portanto, se tiver interesse, faça isso para crescermos em conjunto e termos cada vez mais pessoas a escutarem o nosso canal. Ok? O Google Ads para Todos é patrocinado pela marketingdigitallisboa.com, que é uma empresa de consultoria precisamente na área do marketing digital. E uma das coisas importantes que faz, por exemplo, a nível do Google Ads, é precisamente definir como é que se deve fazer a licitação do Google Ads. Estas matérias tendem a ser um bocadinho complexas. Têm uma gestão de dados muito grande. Necessitam de um acompanhamento muito permanente. Ora, nem todas as empresas, nem todos os empresários, nem todos os responsáveis por empresas têm tempo para fazer essa gestão. Nem tempo, nem conhecimento, muitas vezes técnico com profundidade, que lhes permita tomar as melhores decisões em cada momento. É para isso precisamente que existe a marketingdigitallisboa.com. É um serviço externo às empresas, que as empresas podem contratar para lhes entregar exatamente o fazer, o gerir as suas contas de Google Ads, por exemplo. Está bem? Portanto, se tiver necessidade de um serviço deste género e quiser contactar-nos para saber em que condições é que nós providenciamos esse serviço ou para estudarmos em conjunto soluções para a sua organização e para a sua empresa, não hesite, sem compromisso nenhum, temos uma conversa e falamos, está bem? Bom, então vamos lá entrar em matéria a partir de agora. Até já! Ora bem, então vamos ver como funciona isto da licitação. Mas antes de começarmos, eu gostava de fazer aqui uma pequena reflexão convosco sobre rentabilidade, sobre Return on Investment, sobre ROI. Okay? Como vamos hoje tratar muito de falar daquilo que gastamos, é importante que conceptualmente tenhamos uma ideia do que nós pretendemos com o investir em publicidade. Okay? O investimento em publicidade é um investimento financeiro. Gastamos dinheiro. E, portanto, em troca de um investimento financeiro, qualquer dono de um negócio, qualquer empresário vai querer obter um retorno sobre o investimento. E isso chama-se Return on Investment. Podemos escrever livros inteiros sobre Return on Investment. Mas o que eu quero é fazer notar o quão importante é saber qual a licitação em que vamos entrar nos leilões do Google. Porque, obviamente, se o Return on Investment é uma fração entre a rentabilidade que obtemos de um determinado investimento, vamos supor, e há muitas maneiras de medir rentabilidade, mas vamos supor que eu investi 100 mil euros num determinado negócio e no final de um ano esse negócio deu-me um lucro, uma rentabilidade líquida ou bruta, vai ser um ROI líquido ou bruto, de 10 mil euros. Então, o meu ROI sobre esse investimento inicial seria 10%, certo? É fácil de entender. Ora, quando falamos de ROI relacionado com o Google Ads, o que estamos, na verdade, a falar é de um indicador de que temos falado muitas vezes, que é o Return on Ad Spend. Uma espécie de ROI aplicado ao Google Ads. E onde se compara a rentabilidade acrescida que adveio do facto de as pessoas terem clicado nos nossos anúncios do Google Ads. Okay? No numerador vamos ter essa rentabilidade acrescida e no denominador vamos ter o custo dos nossos Google Ads para um determinado período. Pode ser um período de um ano, mas também pode ser um período de uma semana. Vamos ver qual foi a rentabilidade que obtivemos durante uma semana e o custo que tivemos durante essa semana. Okay? O que é que nós queremos? Obviamente queremos que esse indicador seja sempre suficientemente
positivo. Eu não quero é gastar 100 para ganhar só 20 adicionalmente, não é? Porque nesse caso estaria a gastar mais do que aquilo que estaria a receber. Estaria a ter, se eu invisto 100 para ter uma rentabilidade de 20, na verdade o que eu estou a ter é um prejuízo de 80. Portanto, mínimo dos mínimos dos mínimos, o nosso return on ad spend tem que ser de 100 ou 100% ou 1. Conforme queiram ler o número ou o rácio, não é? Se multiplicamos em porcentagem ou multiplicamos por porcentagem. Mas tipicamente esse return on ad spend tem que ser um número significativamente superior, dependendo das margens de cada negócio. Portanto, recordemos esse conceito básico de return on investment ou ROI. Basicamente, estamos a falar da rentabilidade obtida de um investimento realizado. Ok? Ora, no Google Ads, rentabilidade obtida é aquilo que vamos chamar de conversões. Já vamos falar um bocadinho mais sobre o que é que são as conversões e como é que nós fazemos para medir essas conversões. E no denominador vamos ter o custo, que é o número de cliques vezes o custo de cada clique. É muito simples de calcular. Ok? E com isso obtemos o return on investment. Por exemplo, caso mais notório de uma conversão. Se nós temos um e-commerce, se alguém clicou no nosso anúncio e acabou por fazer uma compra no nosso site online, isso é uma conversão. O valor dessa conversão, tipicamente, é o valor da venda desse produto. Okay? Isto levanta uma série de problemas que vamos discutir mais à frente, porque o valor da venda do produto não é exatamente o valor do lucro que esse clique gerou para a empresa. É apenas o valor bruto de uma venda, sem estar a descontar o custo que esse produto teve para a empresa, sem estar a contar o custo da logística que isso representou para a empresa, etc. Portanto, é um valor bastante bruto daquilo que gerou, daquilo que o clique gerou. Outras conversões são, por exemplo, determinadas ações que o utilizador tomou no nosso site e que, ainda que não representem uma venda imediata, podem muitas vezes, ou em determinadas percentagens, vir a representar uma venda do nosso produto ou do nosso serviço no futuro. Por exemplo, telefonema. Okay? Imaginemos que alguém clicou no nosso anúncio, ouviu o nosso anúncio e entra no nosso website e está no telemóvel e clica no telemóvel ou no telefone que apresentamos no nosso website. Okay? Isso é uma ação que tem valor. Não quer dizer que a pessoa vá comprar. Agora, o que sim sabemos é que uma percentagem das pessoas que telefonam para a nossa empresa para obter informações iniciais se vão converter em clientes. E, portanto, podemos, de certa forma, atribuir um valor a esta conversão. No caso da venda de um produto online, já dissemos, muitas vezes a conversão é medida pelo valor da venda do produto. No caso de um telefonema, muitas vezes utilizamos esta outra metodologia, que é estabelecer qual é o valor de um cliente numa primeira fase e tentarmos saber, junto com a gestão de uma empresa, junto com os gestores, junto com o dono da empresa, quanto é que vale um cliente novo para a empresa. Vou pegar um exemplo de uma clínica de fisioterapia. Okay? Um cliente novo numa clínica de fisioterapia, normalmente acede a uma clínica de fisioterapia, vai a uma clínica de fisioterapia porque necessita de fazer um tratamento. Quando marca uma primeira consulta, em geral não vai ter só uma primeira consulta. Se falarmos com o responsável da clínica de fisioterapia, eventualmente chegaremos à conclusão de que, em média, um cliente novo vai utilizar ou vai marcar entre 3 a 7 consultas de fisioterapia para ver o seu tratamento completo. Ou seja, em média, 5 consultas. Também sabemos do responsável da clínica de fisioterapia que o preço médio de cada consulta são 50 euros. Ora, 50 euros por 5 consultas dá 250 euros. O lifetime value, ou LTV, desse cliente vão ser 250 euros. Isso é o lifetime value bruto. Depois podemos tentar apurar, ir um bocadinho mais ao detalhe e tentar perceber qual é o lifetime value líquido. Ou seja, retirando os custos, não é? Porque há que pagar ao fisioterapeuta, há que pagar as instalações, há que pagar impostos, há que pagar essas coisas todas. Vamos supor que, falando com o responsável da clínica, chegamos à conclusão
que esses 250 euros, na realidade, at the end of the day, são 150 euros de lucro para a empresa. Então, esse é o valor que devemos atribuir a uma conversão. Okay? Ora, um telefonema não é uma conversão. Eu sei, também conversando com os responsáveis da empresa, que em cada 2 telefonemas, uma pessoa se torna cliente. Em média. Mais uma vez, em média. O que quer dizer que, em média, um telefonema vai representar 50% da possibilidade de termos um novo cliente. Não sei se estou a ser demasiado claro em relação a este ponto. Mas 50% dos clientes vão se converter em clientes. Ora, como o cliente tem um valor médio de 150 euros, um telefonema tem um valor médio de 75 euros. Ficou claro? Podemos ver isso através de um exemplo. Pondo, por exemplo, numa campanha, eu gastei 1.200 euros e consegui com essa campanha e com esses cliques todos, que agora não interessa quantos, consegui 75 telefonemas a 37,5 euros, isso representa 2.812 euros, divididos pelos 1.200, eu consegui um return on ad spend de 234%. Ou seja, consegui duplicar o meu resultado. Ou seja, investi 1.200, mas para criar um lucro de 2.800. E agora lembramos outra vez, talvez faça mais sentido. Esses 1.200 que eu gastei são o resultado do lance que eu fiz para cada um dos leilões. Se eu fizer um lance muito alto, vou ter menos cliques. Se fizer um lance mais baixo, vou ter muitos cliques. Mas se fizer um lance muito baixo, pode ser que nem apareça nos anúncios, porque não tenho a suficiente classificação ou ad rank para estar entre os primeiros classificados. Certo? Portanto, é todo este jogo do gato e do rato que vamos hoje analisar. A forma como nós vamos licitar nas nossas campanhas é definido a nível de cada campanha. É um dos fatores, é um dos parâmetros, é um dos campos que tem que ser preenchido a nível de cada campanha. Temos que definir nessa altura que tipo de bid é que vamos querer ver, ou introduzir, ou concorrer com. Okay? Portanto, vamos ver como é que isso se faz. É simples. Quando estamos na própria campanha e quisermos abrir uma campanha, a primeira coisa que nos vão pedir, obviamente, é o tipo de objetivo que queremos para a nossa campanha, como já sabemos. Vamos criar uma campanha sem nenhum objetivo. Aqui estamos a falar em particular de campanhas de pesquisa, ok? Vamos passar por cima destas coisas, vamos só ver o que é que realmente são os principais campos. E o primeiro campo, como vem, é precisamente o campo da licitação. Ou seja, que tipo de licitação é que nós vamos ter cada vez que os nossos anúncios forem elegíveis para participar num leilão, ok? Podemos escolher diversas formas. Essas formas, por defeito, aquela que o Google escolhe é a de conversões, ao mesmo tempo que definimos um custo por ação-alvo. Portanto, vamos ver todas as tipos de licitações que há. Só vou dividir aqui entre 2 grandes grupos, antes de falarmos sobre cada uma das licitações. Há 2 grandes grupos, formas de licitar, e são bastante diferentes e que podem mudar muita coisa. Uma é a licitação manual. Okay? Licitação manual significa que quem vai definir o bid, o lance, para entrar nos leilões, somos nós e só nós. O Google não tem palavra nessa licitação ou nesse lance. Okay? E depois temos a licitação automática. E a licitação automática é diferente da manual exatamente por isso. É porque quem vai decidir o bid, ou quando pagamos, pelo clique, vai ser o Google e não nós. Em função de uma série de parâmetros que vamos dar ao Google a liberdade de utilizar. Okay? A partir de determinadas otimizações que queremos que o Google faça. E este, utilizando a sua inteligência artificial e o seu poder computacional, vai escolher se para aquele determinado leilão devemos oferecer 50 cêntimos, ou 60 cêntimos, ou 10 euros, ou 5 euros em termos de lance. Okay? Portanto, é essa a grande diferença. 2 grandes grupos. Licitação manual e licitação automática. O Google tem vindo nos últimos anos a fazer um push muito importante para que as pessoas optem pela licitação automática, baseando isso no facto de que a sua inteligência artificial consegue melhores resultados. Não é a minha experiência pessoal sempre. Há casos em que sim, que realmente consegue melhores resultados e consegue melhor return on ad spend, por exemplo. E há outros casos em que isso não acontece, tanto quanto eles se referem, ok? Que o CPC manual continua a ser
o melhor sistema. Portanto, vejamos agora aqui um bocadinho quais são então os vários métodos existentes, ok? Os vários tipos de estratégias existentes são, então, as manuais e as automáticas. As manuais, temos a licitação manual, por si só, portanto, onde nós vamos definir a nível da campanha que a licitação vai ser manual. E depois o que fazemos é, em cada grupo de anúncios, vamos atribuir um CPC máximo para esse grupo de anúncios. O que faz um certo sentido, porque quando construímos um grupo de anúncios, sei lá, no caso de uma clínica de fisioterapia, por exemplo, nós podemos ter anúncios ou grupos de anúncios dedicados à marcação de uma consulta e para isso temos um determinado valor do cliente, não é? Que é aquilo que já falámos, o lifetime value do cliente. Mas depois podemos também vender produtos online e para isso temos outro grupo de anúncios. E o valor do cliente na venda de um produto online é diferente daquele que vai marcar consultas. E, portanto, eventualmente o bid para esse segundo grupo de anúncios é diferente. E ainda podemos ter um terceiro grupo de anúncios que seja, por exemplo, referentes à marca da clínica, né? Que seja uma branded, que as palavras-chave sejam relacionadas com a marca da própria clínica. E essa é dirigida a clientes já existentes. Portanto, o valor adicional de quem clique num anúncio desses pode ser menor do que, por exemplo, um cliente absolutamente novo. E então poderíamos ter uma licitação também diferente, ok? Bom, então temos esse tipo de licitação, a licitação manual. A licitação manual, como podem ver, não está aparente quando entramos no nosso computador, ela não aparece de imediato no nosso computador. E nem é muito fácil de encontrar. Por que será? Porque se calhar o Google prefere que nós utilizemos a licitação automática. Só que não é tão intuitiva, porque a licitação automática está a mexer no denominador do nosso ROI, ou do nosso Return on Ad Spend, e nós queremos ter controle absoluto sobre aquilo que estamos a gastar, não é? Não sempre, mas na maior parte das vezes. Então, onde é que encontramos? Se forem ver aqui, na licitação, aqui em baixo, na última linha, como convém, diz em alternativa, ou seja, para aqueles completamente loucos, existe uma alternativa. Seleciona a estratégia de lance diretamente e não é recomendado. Bom, teríamos que clicar aqui e mesmo assim vejam que não aparece o CPC manual diretamente aqui. Temos que clicar nas várias opções e então finalmente temos o CPC manual. Bom, o que é que eu vos queria dizer sobre isto? O CPC manual vem com duas opções que eu considero interessantes. Que são o CPC, aquilo que chamamos o CPC otimizado, de que falávamos nas opções anteriores, ok? Depois vou já falar para vos esclarecer do que é que se trata. O CPC otimizado é nada mais, nada menos do que darmos alguma margem ao Google para mudar o nosso lance. Ou seja, nós dizemos, imaginem, que queremos fazer um lance de no máximo 1 euro para o grupo de anúncios da marcação de consultas da clínica fisioterapia, mas dizemos ao Google, para otimizar as minhas conversões, podes aumentar ou reduzir essa licitação em função da probabilidade desse leilão vir a criar uma conversão. E podemos fazer isso para otimizar conversões ou para otimizar o valor de conversões. E a diferença é fundamentalmente que quando não sabemos associar muito bem valor às conversões que estamos a obter, então devemos pensar no número de conversões. Mas se conhecemos bem o valor que essas conversões representam para a nossa organização, para a nossa empresa, então devemos utilizar a otimização pelo valor das conversões. Quer dizer, se as conversões que eu tenho criadas na conta são, por exemplo, um telefonema, e eu sei o valor com bastante precisão de quanto é que vale um cliente telefonar para a clínica de fisioterapia, como vimos anteriormente, então devo utilizar o valor das otimizações. Mas se eu tenho só como conversões coisas do género o tempo que um cliente potencial gasta no site, ser mais ou menos do que 5 minutos e, portanto, a conversão ser um cliente que gasta mais do que 5 minutos no site, então, aí como tenho alguma indefinição sobre o valor da conversão, já nem atribuí valor a essa conversão, mantive o valor por defeito que é 1 euro, então se calhar aí vale mais a pena otimizar para conversões. Ok? Pronto, isto é o CPC manual. Depois temos as automáticas. E dentro das automáticas começamos por uma que se chama maximizar cliques. Em geral, todas as licitações automáticas carecem de que tenhamos criado
as tais conversões na nossa conta, ok? Criadas através do Google Ads, criadas através do Google Analytics, com a ajuda do Tag Manager, o que for. Mas temos de ter essas conversões criadas. Só há uma licitação automática que não carece de ter nenhum tipo de conversões criadas, que é maximizar os cliques. E é dessa que vamos falar. Maximizar os cliques é uma das opções, não é? Portanto, se voltarmos atrás às opções de lance automáticas, podemos otimizar por conversões, por valor de conversão, e temos cliques. E pronto, é tão simples quanto isto. O que é que o Google vai fazer neste caso? O Google vai pegar no nosso orçamento diário e vai tentar arranjar-nos o máximo de cliques possível. Mas não vai considerar se esses cliques se podem ou não converter em clientes. Okay? Simplesmente tentar arranjar cliques. O que é que isto pode levar? Pode levar a uma situação em que há pessoas ou utilizadores que o Google conhece que têm mais propensão para clicar em anúncios do que outros, não é? Aliás, há pessoas que têm pouca propensão para clicar em anúncios porque não gostam de publicidade, por exemplo, e conhecem o sistema e passam diretamente aos resultados orgânicos. E então o Google vai para os outros, aqueles que diretamente carregam em tudo e mais alguma coisa, mesmo que não tenham interesse, certo? E isso pode fazer com que a qualidade do nosso clique não seja muito boa e que estejamos a despender dinheiro sem necessidade em pessoas que simplesmente clicam em tudo sem tendo ou não tendo relevância para elas, ou sendo aquilo ou não seja aquilo que estejam à procura. Bom, portanto, de qualquer maneira, é um bom sistema para o início de uma campanha. Quando nós temos alguma indefinição sobre quanto pagar por um clique, por exemplo, não é? Se eu for para o CPC manual, vou ter que estabelecer quanto é que é o clique. Posso atirar muito acima ou atirar muito abaixo. Também posso ir ajustando. Mas com o clique, com a maximização de cliques, imediatamente começa a ver por onde é que vão os tiros, não é? Quanto é que é o valor de um clique naquela indústria, naquelas palavras-chave. E, portanto, pode ser importante nessa fase. Depois há outra coisa agradável que o Google ainda mantém na maximização dos cliques, que é podemos definir um limite de lance máximo. Portanto, se eu clicar aqui, eu posso chegar e dizer que quero o clique máximo com 1,20€ ou 20 cêntimos, ou aquilo que eu entender. Portanto, no fundo, não deixa de ser uma forma semelhante a estabelecer qual é o CPC máximo, porque eu não estou a dizer qual é, mas estou a dizer que quero um máximo. Ao fazer isto, ao estabelecer isto nestes termos, depois posso também, a nível de cada grupo de anúncios, estabelecer qual é o limite de CPC máximo para cada grupo de anúncios. Portanto, também não perco muito em relação ao CPC manual. E é até, eu diria, um bocadinho menos flexível que o CPC manual otimizado do que acabámos de falar. Okay? Pronto. Esta é maximizar os cliques. Não estamos aqui, o Google não vai estar preocupado com as conversões. E depois passamos para o outro mundo, que é o mundo das conversões. E então aqui temos o maximizar conversões. E temos o maximizar o valor das conversões. Falamos primeiro de maximizar as conversões, que é esta opção por defeito que o Google nos oferece. Conversões. Ora bem, o que é isto? É simplesmente o Google, utilizando todos os sinais que tem à sua disposição, e repare-se que são muitos, nomeadamente o browser que o utilizador está a utilizar, o histórico do utilizador, enfim, o tempo do dia, a localização, etc, do utilizador. O Google consegue, através disso, e através de toda a sua inteligência artificial, determinar que se há um leilão sobre uma determinada palavra-chave clínica de fisioterapia, feita por este utilizador, nesta hora, neste dia, neste local, qual é a probabilidade desse utilizador se converter para os objetivos que nós definimos para a nossa campanha. E então licita mais alto para que esse anúncio, para que nós possamos ter o anúncio clicado nessa campanha. Não sei se estou a fazer sentido. Espero que sim. Bom, certo? Portanto, no fundo é isso, mas é o número de conversões que está aqui em causa. O que é preciso ter muito cuidado é que imaginem que nós temos vários tipos de conversões na nossa conta e na nossa campanha. Podemos estar a misturar alhos com bugalhos. Imaginem que nós temos na clínica fisioterapia uma determinada opção, um determinado widget, onde as pessoas podem marcar consulta online diretamente. Isso tem um valor enorme para a clínica. Só que marcar a consulta é uma conversão. E, ao mesmo tempo, temos estabelecido nessa conta da clínica de fisioterapia e nessa campanha que a conversão, por exemplo,
de visitar mais do que 3 páginas no site. Convenhamos, não está tão no fundo do funil, não é? Como temos falado, como a marcação online da própria consulta. Bom, o que é que acontece? O Google vai considerar isso como equivalentes e pode, a determinada altura, estar a maximizar, porque é mais fácil, que haja muitas pessoas que vejam 3 páginas do nosso site. E não é exatamente o que nos interessa. Okay? Portanto, é preciso só ter esse cuidado. É mais aplicável, então, quando? Este tipo de estratégia. É aplicável quando nós temos muito claro quais são as conversões, que todas mais ou menos têm o mesmo valor, ou que até só existe uma conversão na campanha. O nosso objetivo é, por exemplo, que nos telefonem. Okay? E então, independentemente do valor, o que nós queremos é muitos telefonemas. Bom, então aqui maximizamos a conversão. Depois, podemos também, tal como no maximizar cliques, podemos adicionar aqui ou não, podemos selecionar ou não, um custo por aquisição alvo. O que é o custo por aquisição? É o custo por conversão. Só que não se chama custo por conversão porque se chamaria também CPC. Então, o custo por aquisição é o custo de cada conversão de um cliente, ok? E podemos dizer ao Google que o nosso objetivo é que esse custo por aquisição seja à volta de X. Nós, por exemplo, historicamente sabemos que estamos a conseguir 3 euros por cada conversão, podemos meter aqui 3 euros e o Google vai tentar atingir ou ter valores de conversão inferiores a 3 euros. Obviamente que aqui a tentação é que nós, em vez de 3 euros, digamos, bom, a gente tem um histórico de 3 euros, eu vou meter aqui 1 euro, porque isto assim melhoraria muito a rentabilidade da nossa campanha. Não é boa ideia, ou pode não ser boa ideia, pode-se testar, obviamente, e deve-se testar. O problema é que se nós pomos um CPA-alvo demasiado baixo, o Google, a determinada altura, com a aprendizagem que vai fazendo da campanha, chega à conclusão que é impossível conseguir conversões a 1 euro e deixa de apresentar os nossos anúncios. Ok? Portanto, pode ter esse risco. Pronto, isto é maximizar conversões só, número de conversões. Depois temos outro tipo de licitação que é maximizar conversões, mas por valor, ou seja, maximizar o valor das conversões. Aqui também. E que é muito parecido com o anterior, só que agora já vai levar em consideração o valor. Portanto, se eu tiver nas minhas conversões, se eu tiver criado nas conversões um telefonema que, imaginem, atribuiu o valor de 10 euros por cada conversão, e se tiver visualizar 3 páginas do meu website e a isso atribuir 25 cêntimos de valor, o Google já vai ponderar muito mais e vai fazer um esforço muito maior em direção ao telefonema ou em relação à marcação da consulta online ou num e-commerce à venda do produto online, ok? Dependendo do valor da conversão. Okay? Portanto, aqui, este caso é mais aplicável, por exemplo, quando temos vários objetivos dentro da mesma campanha, ok? E altamente recomendável quando isso acontece. E aqui o que vamos fundamentalmente valorizar, ou o que o Google vai tentar fazer, é maximizar o Return on Ad Spend. É o último dos últimos objetivos que a gente pode desejar numa conta, não é? É maximizarmos o Return on Ad Spend, ou maximizarmos o ROI, a rentabilidade daquilo que estamos a investir. Pronto. Aliás, aqui, como no caso anterior, nós também podemos adicionalmente dizer ao Google: faz as minhas licitações, os meus lances, onde mais altos, onde haja mais probabilidade de eu ir buscar valor, okay? Até disso que se trata. Portanto, o lance não é igual em todos os leilões, vai variar em função da importância ou da probabilidade que o Google atribui ao valor da conversão que daí pode resultar. Okay? E daqui também podemos definir um retorno do investimento publicitário. O retorno do investimento publicitário não é mais do que o ROAS. Aliás, aqui já se referem ao ROAS. Curiosamente, já para a vossa informação, o ROAS, nas colunas, quando estamos a analisar a informação, eles não, por alguma razão não chamam ROAS. Aqui chamam, mas nas colunas não chamam. Chamam valor de conversão barra a dividir por custo. Podemos, aliás, ver isso. Vão ver aqui, quando vamos ver as colunas das campanhas, temos esta coluna que é valor de conversão a dividir por custo. Isto é que é o ROAS. Então, pode confundir, mas estejam atentos a esta situação. Bom, voltando aqui, então, podemos definir um ROAS. Eu, por exemplo, sei do histórico das minhas campanhas
que o meu ROAS é na casa dos 500%, ou seja, é 5 vezes. Ou seja, a rentabilidade que eu obtenho das minhas campanhas é 5 vezes aquilo que invisto. Portanto, posso meter aqui 500%. Okay? Não sabemos quanto isso. Bem, portanto, em conversões, que era importante também explicar um bocadinho como é que funciona isto das conversões. Bom, e como é que nós as medimos, porque elas não aparecem do ar, têm que ser criadas. Okay? E há várias maneiras. Eu vou explicar muito brevemente. Basicamente, o que acontece é que nós vamos introduzir no nosso site um pedaço de código de HTML que vai normalmente ficar no header das nossas páginas. Isto, se calhar, para aqueles que não percebem nada de código, estou a falar um bocadinho chinês, mas é bastante simples, não se preocupem, porque é uma coisa extremamente simples. Se utilizam, para aqueles que utilizam, por exemplo, sites WordPress, é muito fácil introduzir ou injetar esse pedaço de código diretamente no header das nossas páginas. E isso vai fazer com que o histórico das observações dos utilizadores que cliquem nos nossos anúncios e vão ter ao nosso website é conhecido pelo Google Ads. Fundamentalmente é isto que precisam saber, ok? E esse pedaço de código eu utilizo dois sistemas, fundamentalmente. Um é o próprio Google Ads e outro é o Google Analytics. Na verdade, utilizo mais o Google Analytics, que é uma ferramenta grátis proporcionada pelo Google e que, se não têm, absolutamente é indispensável que tenham em qualquer site que estejam a gerir para ter informação sobre todo o movimento que exista à volta do website. Bom, então, como é que se faz? A nível do próprio Google Ads, vamos aqui a conversões, na barra superior, podem ver que podemos criar conversões através de uma nova ação de conversão e que a mesma pode ter, a conversão que estamos a criar pode ter origens diferentes. Pode ser originária no próprio website, na app ou na instalação das apps que nós tenhamos, chamadas telefónicas, que é uma coisa muito curiosa, também muito interessante, e sobretudo para negócios em que a chamada telefónica seja indispensável, como por exemplo a clínica de fisioterapia, ou podemos importar do Google Analytics, do Salesforce ou de outras fontes de informação. Okay? Eu utilizo fundamentalmente o Google Analytics. Se quisermos criar conversões diretamente no Google Ads, geralmente utilizamos as conversões do website. Se clicarmos aqui, ele depois vai-nos dizer qual é o tipo de objetivo que nós queremos acompanhar. Okay? Normalmente estas categorias são categorias de vendas, portanto, e-commerce, geradas através do e-commerce. Podem ser categorias de potenciais clientes, como cliente, inscrição, solicitar a estimativa de custo, obter direções, etc. E há outras categorias, como por exemplo a visualização do número de páginas, okay? Ou a visualização de uma página específica. Pode ser a visualização de uma página de obrigado. Alguém submete um determinado form e é dirigido para uma página de obrigado a dizer vamos contactá-lo em breve. Pronto, poderia ser uma visualização de página. Okay? Depois definimos todos os parâmetros dessa. Devemos falar sobre isto com mais detalhe noutro episódio. E selecionamos e criamos a conversão. O que isto vai fazer vai gerar um pedaço de código, que é o tal pedaço de código que eu tenho que meter no meu site. Okay? Bom, outra forma é o Google Analytics. Fundamentalmente o Google Analytics, vamos falar mais sobre ele, é uma ferramenta muito utilizada em conjunto com o Google Ads. Tem que estar ligadas uma com a outra. Okay? Isso faz-se na administração. Não interessa, não vamos agora estar a entrar nesses detalhes. O que é importante é que eu, a nível do Google Analytics, posso definir determinados objetivos. Ok? Estão a ver aqui nesta conta, por exemplo, temos interação de duas páginas, o clicar no telefone, o contacto-nos, que possivelmente é visitar a página do contactos, contacto telefónico para leads de tal, blá 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 blá. Ok? E isto depois permite-nos importar esta informação diretamente no Google Ads e o Google Ads pode utilizar estas conversões na otimização das conversões que nós estamos a falar e nas colunas de informação que depois nos vai dar, não é? Como, por exemplo, esta que vimos do Return on Ad Spend. Ok? Pronto, portanto, isso é extremamente importante. Já agora, para além do Google Analytics, depois há outra ferramenta que também é muito utilizada, que é o Google Tag Manager. Que tem este aspecto que vocês aqui veem. Portanto, é onde nós criamos, digamos, etiquetas, okay? E onde podemos fazer a gestão de todo esse código que vamos inserir no nosso site, ok? Ou fazemos uma etiqueta, ou fazemos um pedaço de código do Google Ads
e depois fazemos outro do Google Analytics, e depois fazemos outro do Facebook, e depois fazemos outro de outra coisa qualquer, ou utilizamos este gestor de etiquetas e diretamente inserimos tudo no nosso website através deste gestor de etiquetas. Okay? É uma coisa que eu também utilizo comumente, por exemplo, para conseguir criar eventos no Google Analytics. E um evento pode ser clicar num botão, num botão Saiba Mais, ou num botão de um chat. Eu crio esse evento no Google Tag Manager para que depois o Google Analytics reconheça isso como um objetivo. Enfim, é uma situação um bocadinho mais técnica. Eventualmente, em episódios mais avançados, bastante mais à frente, devemos falar sobre essas coisas e detalhar um bocadinho mais como é que se faz, ok? Mas, do momento, o que é importante que entendam é que as conversões existem e depois podem ser acompanhadas e podemos ver o que é que está a acontecer, porque esse pedaço de código vai informando o Google Analytics e vai informando o Google Ads dessas coisas que estão a acontecer no nosso site, ok? É dessa forma que depois, quando vamos ver os dados, podemos comparar o valor das conversões com o investimento e saber quanto é que é o ROAS da nossa campanha. Bem, voltando ao tipo de licitações, por último, há uma que eu não vou falar muito, que nunca utilizei, que é a cota de impressão. Basicamente, esta estratégia, uma estratégia assim um bocadinho absurda, porque não leva em consideração nem cliques, não leva em consideração o valor que esses cliques vão gerar para a empresa ou para o negócio, e põe nas mãos do Google a decisão de saber por quanto é que nós vamos licitar, com o único objetivo de que nós tenhamos uma determinada cota de aparecer. Isto poderia fazer sentido, por exemplo, quando queremos melhorar o nosso brand awareness. Ou seja, em que nós queremos, por exemplo, aparecer em 80% das pesquisas relacionadas com as nossas palavras-chave nos resultados do topo da página. É isso, é a cota, essa cota de 80% que nós desejamos. Okay? Então, o que é que o Google vai fazer? Vai ver qual é a licitação, qual é o lance que tem que fazer para garantir que isso aconteça. Bom, e portanto, às vezes pode ser um lance completamente irracional que nós não estaríamos na disposição de pagar. Ok? Portanto, poderia fazer sentido, eu nunca usei, até me dá um pouco medo esta estratégia, para ser franco, e não vejo, normalmente, os objetivos dos clientes são mais próximos do fim do funil, não é? Do fundo do funil, e este poderia ser só porque quero aparecer ali, não é? Só porque quero que a minha marca e o meu nome apareça nos resultados do Google. Não me parece ser assim um objetivo economicamente muito satisfatório. Portanto, enfim, só para que saibam, existe também essa estratégia. Existem outras estratégias, dependendo do tipo de campanhas. Por exemplo, nas campanhas de YouTube existem outras estratégias, ok? Por exemplo, se estivermos a criar uma campanha de vídeo, só para o YouTube temos estratégias de lances que já não têm maximizar cliques, por exemplo, não é? Nem tem maximizar conversões, mas tem o custo por visualização máximo. Ou seja, em que nós o que vamos estar a licitar é que o nosso anúncio seja visto. O nosso vídeo seja visto, melhor dito. Ok? E, portanto, aí atribuímos um determinado valor. Mas podemos também utilizar o CPM-alvo. O CPM é o número de 1000 visualizações. Alvo. Portanto, 1000 impressões, perdão, não é visualizações. Visualizações é o CPV, impressões é CPM. Portanto, 1000 impressões. Então, podemos utilizar isso como alvo, ok? E depois podemos, nos grupos de anúncios, determinar qual é o CPM e qual é o CPV alvo. Portanto, só para que saibam, existem ainda adicionalmente outras estratégias de lance. Bem, e qual é a melhor estratégia então de todas? A meu ver, a melhor estratégia é, obviamente, o maximizar o valor das conversões. E se pudermos, com um determinado objetivo ou um determinado alvo de Return on Ad Spend. É o melhor. Mas é no mundo perfeito, em que nós conhecemos exatamente quanto é que vale cada conversão e temos essas conversões completamente parametrizadas nas nossas contas. O que nem sempre acontece. Portanto, muitas vezes temos que recorrer a outras estratégias de lance que talvez sejam mais pobres em termos de informação, mas que sejam mais seguras também ao mesmo tempo, não é? Portanto, eu diria que o CPC manual é uma ótima estratégia. Eu junto sempre aquela pitada de sal da otimização, em geral, é uma CPC manual, para que deixe o Google aproveitar a sua inteligência artificial. O maximizar cliques pode ser importante na tal situação
em que estamos a começar uma campanha e ainda não temos dados suficientes para poder determinar e passar para outros níveis de licitação. E o maximizar conversões quando a informação sobre o número de conversões é mais importante do que o valor, porque o valor, se calhar, é uma coisa mais etérea ou mais indefinida. Ok? Portanto, fundamentalmente, é disto que tratamos. Pronto, e eu creio que com isto conseguimos cobrir uma boa introdução àquilo que são a licitação, ou seja, quanto é que vamos gastar em cada leilão, como é que vamos entrar, não é quanto vamos gastar, é quanto é que vamos entrar, quanto é que vamos, ou estamos dispostos a pagar no máximo por cada CPC em cada leilão. Como vem, é uma coisa bastante diferente em função do tipo de estratégia que escolhemos, ok? Pronto, espero que tenham gostado do episódio. Caso tenham gostado do episódio, não hesitem, metam um like e se quiserem fazer um comentário, façam um comentário que será muito agradecido. Se este é um tópico que gostam e se estão a este nível do episódio, provavelmente têm interesse mesmo no Google Ads, não se esqueçam também de subscrever o canal e clicar na campainha para serem notificados do próximo episódio, ok? Eu ainda não defini exatamente sobre o que é que vai ser, desta vez não posso dizer. Bom, o Google Ads para Todos é patrocinado pela Marketing Digital Lisboa.com. Somos uma empresa, precisamente, que faz consultoria e que faz a gestão de contas de Google Ads para os seus clientes, ok? Portanto, se sente, no seu caso, que precisa de apoio externo para fazer uma boa gestão da conta das suas campanhas de Google Ads, somos a empresa indicada para o fazer, ok? Entre em contacto, teremos todo o gosto em conversar consigo e analisar as diferentes opções que podem existir para o seu caso e para aumentar o seu número de clientes e atrair mais clientes novos para o seu negócio. Okay? Muito obrigado e vemos em breve.